meditação. Antes vamos orar de novo. Oremos. Senhor, mais uma vez diante de Ti estamos, clamamos e pedimos que o Senhor possa falar mais uma vez para a nossa vida, para os nossos corações. Realmente nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós queremos a Tua palavra e queremos viver de acordo com a Tua vontade, queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós possamos fazer enquanto peregrinos neste mundo. Pedimos que seja o Espírito Santo a falar para cada um dos nossos corações, para nos orientar, para que possamos prestar atenção àquilo que o Senhor vai falar e que o Senhor possa tocar profundamente em cada coração presente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, já há algum tempo eu tenho estado a refletir acerca sobre a importância da palavra de Deus e a força da palavra de Deus. Então hoje eu gostaria de poder partilhar com os irmãos aquilo que eu tenho estado a descobrir, né, ou a estudar da palavra de Deus. E o nosso texto de base é mesmo Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, onde vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ler também 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Então, esse é o texto onde nós vamos nos basear para então falar sobre a palavra de Deus. O livro de Hebreus vai falar principalmente do sacerdócio de Cristo. Vai falar que não há ninguém, né? Não, a lei mosaica não é maior do que a lei de Cristo, não é maior do que a aliança com Cristo. E Cristo é maior do que tudo, do que os anjos, do que Moisés. E é em Cristo onde nós encontramos a salvação pela fé. E no capítulo 4, até antes, no 3, ele vai falar sobre o repouso. Aqueles quanto rejeitaram aquilo que Deus foi falando no deserto, desobedeceram a voz de Deus. E o Senhor foi falando para eles, para que eles pudessem ter o repouso, o descanso na terra de Canaã, onde Deus queria lhes levar. Mas, infelizmente, como já nós sabemos, o povo não aceitou ouvir Deus, o povo rejeitou, o povo se tornou rebelde. E Deus disse que mataria todos, exceto Caleb e José, daquela geração que não podiam ir até a terra prometida por conta da desobediência deles, porque estavam sempre a desobedecer a Deus. E então aqui vai falar do repouso que podemos ter quando nós obedecemos a Cristo, esse descanso e tudo quanto mais. E depois no capítulo que nós lemos, no versículo que nós lemos, o 12, ele então vai falar sobre a força da palavra de Deus, sobre aquilo que é a palavra de Deus e como a palavra de Deus é. Na verdade, falar de palavra de Deus, a palavra de Deus é tudo quanto sai da boca de Deus, diretamente de Deus e não só, né? Sabemos que Deus também falou por meio dos apóstolos, dos profetas, né? Antigamente. No Antigo Testamento, quando nós lemos a Bíblia, é bem comum nós vermos dizer assim. Então, os profetas falavam aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus mandava. Não simplesmente aquilo que eles queriam, ou aquilo que eles inventavam, ou aquilo que eles achavam necessário, não. Eles falavam aquilo que é a palavra de Deus. Deus lhes usava e lhes enchia com o Espírito Santo para então eles poderem falar sobre aquilo que Deus queria que eles falassem. A palavra de Deus é criadora, porque nós sabemos e vemos isso lá em Gênesis. Deus usou simplesmente a palavra quando criou a maior parte das coisas. E disse Deus, haja luz, a luz apareceu. E disse Deus, assim, assim. E Deus foi criando o mundo com a sua palavra. Só quando criou o homem é que Deus criou com as suas mãos e não simplesmente só com a palavra.
Então nós sabemos que essa palavra se estendeu também até o Novo Testamento. Os apóstolos falavam também aquilo que é a palavra de Deus. E eles eram homens de Espírito Santo. Não falavam simplesmente aquilo que eles queriam ou aquilo que eles achavam necessário que tinham que falar, mas eram orientados pela palavra de Deus. E quando nós lemos em Atos 13, 14 em diante, vai contar que Paulo e Barnabé iam pregar, e depois deles pregarem, então eles foram falando, quer dizer, eles foram para a igreja, né, para o templo. E posto lá, eles ouviram aquilo que também era a palavra de Deus, os ensinamentos dos profetas. Eles prestaram atenção, ouviram tudo muito bem. E depois então os líderes da igreja pediram que eles falassem. E ali eles começaram a falar, pediram que eles falassem uma palavra de consolação. Paulo se levantou e começou a falar, começando ainda mesmo daquilo que eles já dominavam, que é a lei de Moisés, que é a lei dos profetas. Começou ali e depois ele começou a falar de Jesus, começou a falar da palavra de Deus. Tanto que no versículo 42 de Atos 13, vai dizer 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. E no sábado seguinte, eles pediram que Paulo e Barnabé pudessem permanecer lá para falar de novo aquilo que era a palavra de Deus. Porque eles viam que o que eles falavam não era simplesmente coisas que vinham deles, mas era algo muito, muito forte, muito profundo, que é a palavra de Deus. Então pediram que eles pudessem permanecer. Eles permaneceram no sábado seguinte e continuaram a falar sobre a palavra de Deus. Falaram e muitos aceitaram a Jesus realmente, se entregaram, mas infelizmente outros não queriam e surgiu aí um tumulto que eles queriam fazer mal, então eles tiveram que se levantar, sacudir o pó, a poeira e simplesmente ir com a missão cumprida. E a Bíblia diz que ainda assim os discípulos estavam com muita alegria e cheios do Espírito Santo, porque tinham anunciado aquilo que é a palavra de Deus. E nós vemos que eles tinham muita alegria quando se tratava de falar sobre a palavra de Deus. E para eles isso era prazeroso, falar sobre aquilo que é a palavra de Deus. E nós também vemos que Jesus falava aquilo que é a palavra de Deus. Em Lucas 5:1 vai dizer que a multidão seguia ou apertava porque queria ouvir a palavra de Deus, porque Jesus falava a palavra de Deus. Então a multidão, muitas das vezes, as pessoas não lhe seguiam simplesmente pelos milagres que ele fazia, mas também para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver que também as pessoas ficavam admiradas quando Jesus falava, porque ainda em João, vai dizer que em João 7,46, as pessoas ficavam a palavra de Deus. Então eles se admiravam com a palavra que Jesus falava, porque era a palavra de Deus. E ainda, quando nós lemos em 2 Tessalonicenses 2,13, nós vamos ver o apóstolo Paulo advertir, segundo 1 Tessalonicenses 2,13, vai dizer assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então ainda vamos ver que Paulo vai dizer que nós damos graças a Deus porque vocês receberam a palavra que nós ensinamos. Vocês não recebem simplesmente como palavra de homens, mas como ela é na realidade, porque ela é palavra de Deus. E vocês não simplesmente recebem, mas vocês creem, aceitam essa palavra. Então nós vamos ver que tudo quanto nós encontramos nas Escrituras realmente é a palavra de Deus.
Foram os homens inspirados por Deus que escreveram aquilo que realmente Deus queria, aquilo que realmente aconteceu. E muitas das vezes vemos mesmo Deus falando, Ele, na sua palavra, encontramos muito disso. E nós também vamos ver que muita coisa acontece na palavra de Deus. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus, tal conforme nós lemos no nosso texto, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra morta. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra qualquer, como a palavra do irmão, como simplesmente a nossa palavra, né? Ou como a palavra até, podemos dizer, dos mais poderosos aqui do mundo, como a palavra daqueles que acham que têm força, que têm poder, que têm, sei lá, o que mais eles podem ter. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é eficiente. A palavra de Deus é ativa. Não tem uma outra coisa que nós possamos comparar com aquilo que é realmente a palavra de Deus, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que Deus fala. A palavra de Deus é incomparável. A palavra de Deus é simplesmente algo que nós ouvimos e simplesmente não conseguimos entender, ficamos admirados muitas das vezes, apaixonados por ela e simplesmente queremos, por vezes, simplesmente viver por meio desta palavra. E ela também é penetrante. A palavra de Deus é profunda. A palavra de Deus não é como simplesmente qualquer coisa. Aonde nós lemos vai dizer que a palavra de Deus é penetrante, é mais penetrante do que qualquer espada afiada em 2 gumes. A palavra de Deus é tão poderosa, é tão força, que vai comparar com uma espada afiada em 2 gumes. Então, a palavra de Deus é força, é muito, muito, muito ativa, muito forte, muito penetrante. E não há quem simplesmente consegue rejeitar essa palavra. Rejeitando, estará simplesmente a aceitar a morte. E aceitando essa palavra, terá vida. Porque a palavra de Deus vai lá no íntimo de cada coração. A palavra de Deus penetra no íntimo. A palavra de Deus divide o espírito, a alma. A palavra de Deus é tão forte que tudo em nós se muda, que tudo em nós se move, que tudo em nós é transformado. Aqui vai dizer que ela é tão forte que ela vai no íntimo dos nossos corações e ela penetra lá bem no nosso interior, lá no íntimo, aonde só Deus sabe, aonde só Deus conhece. E ela é tão forte, tão penetrante, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A própria palavra de Deus em nós, ela vai discernir aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é correto e aquilo que é agradável diante de Deus. Isso tudo nós podemos encontrar na palavra de Deus. E a palavra de Deus também é a vida eterna. Nós vamos ler ainda em João 5:24, Jesus falando que a palavra de Deus é a vida eterna. E nós temos estado a cantar muitas das vezes, dizendo, e há pouco tempo acabamos e cantamos ainda esse louvor. A palavra de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus realmente é a vida eterna. Isso nós encontramos em João 5:24. Vai dizer assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que ouve, esse tem a vida eterna, porque a palavra de Deus é vida e é vida eterna. A palavra de Deus nos dá paz para vivermos neste mundo, independentemente das aflições, independentemente das tribulações, independentemente das dificuldades. Na palavra de Deus nós encontramos força, encontramos refúgio para sabermos como vamos proceder em uma ou outra situação. E a palavra de Deus nos ensina a viver em paz agora neste mundo e também eternamente. A palavra de Deus nos dá salvação, nos dá
a vida e a vida eterna. E isso tudo nós podemos encontrar na palavra de Deus. Mas aqui vai dizer, aqueles que ouvem e creem. Então nós não podemos ser simplesmente ouvintes, temos que acima de tudo crer. E o crer que nós estamos a falar não é aquele crer simplesmente que eu creio com a cabeça, mas eu creio que as tuas atitudes vão mostrar que você realmente aceita, concorda com aquilo que é a palavra de Deus, porque você vai viver de acordo com a palavra de Deus. E ainda nós vamos encontrar que a palavra de Deus permanece para sempre. Quando nós lemos em 1 Pedro 1:25, vai dizer assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Mais uma vez, a confirmação de que aquilo que os discípulos falavam não era simplesmente palavra deles, não era simplesmente invenção, mas era a palavra de Deus. E a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não muda. E no Salmos 119:89 vai dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. O versículo 8. Também temos essa confirmação de que a palavra de Deus é eterna. Vai dizer assim, que a flor do campo pode secar, as folhas podem cair, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não desaparece. A palavra de Deus não é como nós hoje estamos vivos e amanhã já não estamos. Hoje temos força e amanhã simplesmente ficamos enfraquecidos, já não temos. Mas ela é forte em todo momento, ela é apta em todo momento, ela tem sempre a mesma força, o mesmo poder e é sempre ativa. E ainda nós vamos encontrar que a palavra de Deus também, ela não é simplesmente estática, mas a palavra de Deus é dinâmica. A palavra de Deus não é como algo que simplesmente fica sem movimento. A palavra de Deus é ativa. A palavra de Deus, quando nós lemos em Isaías 55:10, Isaías 55, vou ler o versículo 10 e 11, diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então nós vamos ver que a palavra de Deus não simplesmente vem e simplesmente assim, as coisas ficam assim. Não, a palavra de Deus vem para cumprir um objetivo. E ela realmente faz aquilo pela qual ela veio. A palavra de Deus vem, e assim como a palavra de Deus compara, ela é como a chuva que vem, brota, vai nos campos, faz crescer os frutos e tudo quanto mais, e as pessoas se alimentam daquilo. A palavra de Deus é assim. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes que nós falamos sobre a palavra de Deus, temos que estar conscientes que essa palavra vai realmente dar fruto, que essa palavra vai realmente fazer aquilo que é o objetivo de Deus, para aquilo que Ele nos manda falar, para aquilo que nós estamos a ouvir. E a palavra de Deus tem de ser assim, porque assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus é assim. E todas as vezes que nós estamos ouvindo e falando da palavra de Deus, temos que ter essa consciência. Porque por vezes nós até falamos da palavra de Deus para muita gente, pregamos, e simplesmente parece que nada está acontecendo. Parece que as coisas continuam assim. Parece que as pessoas
sei lá, não mostram que entenderam ou que aceitaram. Parece que nós não vemos esse fruto. Parece que nós vemos que é como se voltou de novo ou tivesse voltado. Mas não, ela faz aquilo que Deus quer. Ela prospera. E quando nós lemos o nosso texto de base, nós lemos que ele é como uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus dá vida, dá salvação, e a própria palavra também dá condenação. Isso também nós encontramos na palavra de Deus. Que aqueles que ouvem, creem e aceitam na própria palavra, então terão vida eterna. Mas aqueles que ouvem simplesmente não aceitam e continuam a endurecer os seus corações, tanto que ouve a palavra de Deus, mas a sua vida é a mesma. Tanto que ouve a palavra de Deus, mas o seu proceder é mesmo. Tanto que ouve a palavra de Deus, mas nada muda. É como se nada tivesse feito. É como se não tivesse ouvido a palavra de Deus que é forte. A palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus que é ativa. A palavra de Deus que muda corações. A palavra de Deus que transforma a vida. A palavra de Deus que nos dá força. Que realmente muda o nosso caráter. E essas pessoas continuam realmente do mesmo jeito ou até piores. Então essas pessoas estão a segurar ou estão a presenciar ou a viver o outro lado da palavra de Deus, que vai servir para a sua condenação, para a sua morte, porque a palavra de Deus é isso. Se você crê e aceita, tens vida, mas se você simplesmente ouve, não aceita, endurece e continua a endurecer o teu coração, então você vai encontrar morte. Você vai ser condenado por causa desta palavra, porque a palavra de Deus é assim. Então nós não podemos em nenhum momento ficar desanimados ou simplesmente deixar de falar daquilo que é a palavra de Deus, porque as pessoas têm corações duros, ou porque as pessoas não querem ouvir, ou porque as pessoas simplesmente se rebelam. Independentemente de tudo, independentemente de como é a reação das pessoas, vamos continuar a falar da palavra de Deus. Vamos continuar a pregar aquilo que é a palavra de Deus com toda a nossa força, com toda a vontade. Por vezes é normal nos sentirmos muito tristes e começamos assim a reduzir aquilo que é a nossa intensidade de pregar a palavra, quando nós vemos que as pessoas simplesmente não querem aceitar, ou quando nós vemos que não há essa mudança, ou quando nós vemos que as pessoas nas quais onde nós estamos a pregar simplesmente continuam os mesmos. Nós falamos, pregamos e não há nenhuma mudança. E por vezes nós ficamos tristes, mas eu vou continuar. Às vezes até reduzimos a intensidade pela qual nós temos de pregar, pela qual nós temos de falar sobre essa palavra. Mas independentemente de tudo, nós devemos ter a mesma intensidade, devemos ter a mesma ousadia e devemos sempre pedir a Deus que nos encha com o seu Espírito para que possamos falar da palavra de Deus em todo o tempo, a toda hora. E acima de tudo, que essa palavra seja visível na nossa vida. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, seja realmente aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para pormos em prática. A palavra de Deus não é simplesmente para nós ouvirmos e prontos. Não. A palavra de Deus é para ouvirmos e começarmos a implementar na nossa vida. A palavra de Deus é para nos corrigir. A palavra de Deus é para nos ensinar. E ainda, nós vamos ver isso mesmo em 2 Timóteo, quando Paulo vai falar com Timóteo, vai então lhe dar força, firmeza e lhe dizer para que ele possa continuar firme nos ensinamentos quanto ele tem estado a aprender desde pequeno. Isso nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15 até o 17, ele vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu li o 14, agora vou ler o 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Então nós vemos que a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação, para a vida eterna, para sabermos lidar e proceder neste mundo, para sabermos como andar, como fazer as coisas. A palavra de Deus
nos dá sabedoria para aquilo que é realmente essencial. A palavra de Deus não é como simplesmente coisas mínimas que só valem para essa vida, ou que simplesmente só têm valor enquanto as pessoas têm vida aqui na terra. Quando as pessoas morrem, simplesmente acaba. Como, por exemplo, os diplomas. As pessoas estudam e tudo quanto mais, e há uns que querem se exibir porque são mestres, porque são doutores, porque são sabedores da ciência e tudo quanto mais, porque têm dinheiro, porque têm bens materiais, mas quando morrem tudo fica, não levam mesmo nada, e simplesmente vão eles, e nada daquilo que eles tanto se gabavam, tanto que eles investiam, e há pessoas que se dedicam só a viver para isso, só a viver para essas coisas, e não se preocupam com aquilo que é essencial, com aquilo que dá vida até quando nós não estivermos neste mundo. Então aqui vai dizer que a palavra de Deus nos faz sábio para a salvação, para termos vida até depois dessa vida. Então é importante levar a sério a palavra de Deus, é importante prestarmos atenção na palavra de Deus, vale a pena vivermos de acordo com a palavra de Deus, vale a pena sermos orientados pela palavra de Deus, vale a pena lermos, ter tempo de meditar na palavra de Deus, e que seja Deus a falar para nós, e vale a pena aquilo que nós temos estado a ouvir pôr em prática, porque não simplesmente basta nós ouvir. Ele vai continuar: pela fé que há em Jesus Cristo, e a nossa vida é pela fé. Nós hoje vivemos pela fé, e tudo quanto nós fazemos e devemos fazer tem que ser pela fé. Então Paulo vai advertir e vai falar para Timóteo que a palavra de Deus te torna sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Tudo quanto nós fazemos neste mundo tem que ser pela fé, porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. E ele vai continuar: toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar. A palavra de Deus nos ensina, porque nós sabemos que a Bíblia que nós temos em posse é realmente aquilo que é a palavra de Deus. Uma vez eu estava a conversar com meu tio, assim, a falar sobre a palavra de Deus, e ele me disse: ô Laura, você fala muito só disso, mas vou te dizer uma coisa, essa Bíblia que tanto vocês leem e o resto está adulterada, porque quem te garante que isso realmente é a palavra de Deus? E além disso, os católicos tiraram muita coisa. Você sabia que a Bíblia era mais completa e tem muitos livros que não tem, muitos ensinamentos e tudo. E assim, desculpas, né? A dar muitas desculpas para rejeitar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que eu estava a falar. E uma das coisas que eu lhe disse assim: olha, independentemente de como ela foi adulterada ou como não foi, uma coisa eu te garanto, lendo a Bíblia eu consigo perceber que é realmente a palavra de Deus. Porque as coisas que eu vejo na Bíblia, eu não acredito que foram homens simplesmente assim, cheios do pensamento deles, das atitudes deles que escreveram. Porque são coisas profundas, são coisas maravilhosas, são coisas que nós simplesmente olhamos e ficamos impressionados, e não vem simplesmente de homens, é realmente inspirado e vem de Deus. Então nós temos essa certeza quando lemos a palavra de Deus, quando aceitamos e quando deixamos que essa própria palavra nos ensina. A palavra de Deus é para nos ensinar, é para redarguir, para corrigir. A palavra de Deus é para isso, é para nos ensinar aquilo que estava errado em nós, começar a mudar. É por meio da palavra. Na medida que nós vamos meditar, na medida que nós vamos ter mais tempo com a palavra, e aquilo que nós vamos ler, vamos ouvir, nós vamos praticar, então nós conseguimos, a nossa vida vai ser cada vez mais mudada, cada vez mais diferente por meio da palavra, porque a palavra de Deus nos corrige. E muitas das vezes na nossa vida nós temos tido dificuldades ou temos procedido de uma forma que não é conforme a vontade de Deus ou a palavra de Deus. E todas as vezes que nós ouvimos, Deus fala profundamente para os nossos corações. Então nós temos aquela: oh meu Deus, eu procedi assim, eu fazia assim, eu não andava assim, eu não vivia assim. Afinal é assim, Senhor, eu estou errado. Senhor, eu estou a falhar, tem misericórdia. Porque de acordo com a tua palavra, o meu proceder deve ser esse e aquele. Não deve ser conforme eu tenho estado a proceder. E isso nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus é para nos corrigir, é para nos instruir em justiça. A palavra de Deus é para nos ensinar a viver em santidade, cada vez mais em santidade. É para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. É para nos ensinar a viver aquilo que Deus quer que nós possamos viver, a proceder do jeito que Deus quer que nós possamos proceder.
proceder neste mundo, com as dificuldades que nós temos, com as coisas que nós enfrentamos. Isso tudo nós encontramos na palavra de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, para que o homem de Deus viva de tal forma que ele consiga vencer sempre as tentações, passar pela provação e glorificar o nome do Senhor. Cada vez mais e cada vez mais o Senhor ser exaltado com a nossa vida, ser glorificado com o nosso comportamento. E ele vai dizer, é perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós precisamos realmente e temos que aceitar ser moldados por meio daquilo que é a palavra de Deus. E ainda quando nos encontramos em Salmos 119, 96... Vamos ler Salmos 119, o versículo 96 vai dizer assim. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. O teu mandamento é ilimitado. O teu mandamento estende-se a tudo. Então isso nós encontramos também na palavra de Deus. Vamos ver que a palavra de Deus é ampla. A palavra de Deus está em tudo. Nos preenche em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Em tudo quanto nós precisamos para viver, nós encontramos auxílio, encontramos sabedoria, encontramos ensinamento na palavra de Deus. A palavra de Deus é ampla. A palavra de Deus não é como simplesmente algo que só te vale para uma coisa, não. A palavra de Deus se estende a tudo quanto é a nossa vida. A palavra de Deus, ele até vai dizer, é amplíssimo, é ilimitada. Ela é ampla, estende-se a todos os pontos da nossa vida, a tudo quanto nós precisamos para viver, nós encontramos na palavra de Deus. E nós vemos vamos ver que a palavra de Deus é a arma que Deus nos dá para lutarmos contra Satanás. Isso nós vamos encontrar em Efésios, quando a Bíblia vai falar daquilo que é a armadura do cristão. Em Efésios 6, 17, vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma na qual nós lutamos contra o inimigo. Então nós temos que meditar, temos que procurar entender, temos que procurar viver a palavra de Deus. Temos que procurar ter mais tempo ainda para estudar a palavra de Deus. Porque só assim nós vamos conseguir lutar com o inimigo. Porque ele é a nossa arma. E isso nós vemos também Jesus nos ensinando em Mateus 4. Quando Jesus foi tentado, lá Satanás veio e quando ele disse: se você é o Filho de Deus, então faça que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus disse: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus nos alimenta. Não é só o pão que nos dá sustento. A palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus dá força, não simplesmente à nossa alma, não simplesmente ao nosso espírito, mas até ao nosso físico. A palavra de Deus dá força. Aquilo que nós achamos que só a comida faz, que só a água faz, a palavra de Deus também faz. A palavra de Deus nos realmente, ela preenche a nossa sede, ela preenche o nosso vazio. Então a palavra de Deus é muito forte, a palavra de Deus é muito poderosa, a palavra de Deus é muito ampla, a palavra de Deus é demais, a palavra de Deus não tem algo que nós possamos encontrar, algo que nós possamos comparar com aquilo que é realmente a palavra de Deus. E nós temos que estar sempre amados com a palavra de Deus, no sentido de procurar ter mais tempo mesmo de meditar, de ler as Escrituras e de entender. E ainda nós vamos encontrar em João 12, 48, que João 12, 48 vai dizer assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
então a palavra de Deus vai nos condenar, vai nos julgar naquele dia. Se simplesmente nós ouvirmos e a palavra simplesmente não fazermos nada, os nossos corações continuar duros, corações de pedra. Você ouve a palavra, mas nada muda. Você ouve a palavra, mas o teu proceder continua a ser o mesmo. Essa própria palavra há de te julgar. Porque quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, essa mesmo vai lhe julgar. E nós todos temos estado a ouvir aquilo que é a palavra de Deus. De uma forma especial, o Senhor tem estado a falar para cada um de nós. E essa própria palavra, se nós simplesmente continuamos a endurecer o nosso coração, naquele dia a própria palavra de Deus nos vai julgar. E ainda nós também precisamos não simplesmente ler, mas compreender e entender. Nós vemos isso em Mateus 13, quando a Bíblia vai falar do semeador, quando no versículo 23, Mateus 13, vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então, quando nós lemos, compreendemos a palavra de Deus, entendemos, é assim que nós vamos dar fruto. Se nós simplesmente ouvir, se nós simplesmente ler e não entender e não compreender, a nossa vida vai continuar a mesma. E por vezes nós queremos ler simplesmente por nós, queremos ver a palavra de Deus, usar a nossa sabedoria, usar aquilo que nós achamos que conseguimos com os nossos conhecimentos. Mas a palavra de Deus não é entendida pelo conhecimento do homem simplesmente, ou pela sabedoria do homem. A palavra de Deus só se entende pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. O próprio poder de Deus é que nos faz entender e compreender a sua palavra. E isso nós ainda temos quando nós lemos lá em Atos, quando Filipe vai ao encontro daquele etíope, ele lendo sobre Isaías, e Filipe lhe perguntou: então tu estás a ler a palavra e estás a entender? Ele disse: mas como é que eu vou compreender se ninguém me fala? Como é que eu vou entender? Eu não sei, eu só simplesmente estou a ler porque eu tenho vontade e quero realmente conhecer, mas eu não consigo perceber. E ele vai lhe falar, cheio do Espírito Santo, vai começar a lhe explicar e ele vai compreender. Então nós precisamos, sempre que falamos da palavra de Deus, pedir a orientação de Deus. Nós não podemos achar que, não, eu acho que já sei, eu acho que já tenho domínio, eu acho que já conheço. Não, independentemente do quanto nós sabemos, do quanto nós conhecemos, sem o Espírito Santo, não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo vamos fracassar. Sem o poder de Deus, a palavra não vai ter o impacto que ela tem que ter. E hoje muitos falam de Deus, falam da palavra, e muitos usam a própria palavra de Deus. Mas olha o que acontece. Olha as pessoas como estão, até as pessoas que falam da palavra de Deus. Você não consegue ver a palavra de Deus neles. Você não consegue ver o reflexo daquilo que eles falam. Porque eles querem simplesmente falar, usar a palavra de Deus para terem lucro, usar a palavra de Deus para fazer comédia, as pessoas virem e preencher as suas igrejas, preencher os seus lugares de cultos, mas eles não querem ser usados por Deus, não querem que seja o Espírito Santo a lhes orientar. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir, nós não vamos fazer aquilo que é realmente a vontade de Deus. A palavra de Deus não vai prosperar naquilo que ela tem que fazer. Então nós precisamos pedir sempre a orientação de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos, só Deus é que nos vai fazer entender a própria palavra do jeito dele. Não da nossa forma, mas do jeito que Deus quer e do jeito que ela é. E assim, vamos ser ensinados, vamos compreender e vamos entender, acima de tudo, aquilo que está na palavra. E nós vamos também ver que nós devemos ouvir sempre a palavra de Deus e aprender não simplesmente a ouvir, mas a examinar. Nós, quando lemos em Atos 17, quando o apóstolo Paulo e Silas vão pregar, Atos 17, 11, versículo 11, eu vou começar do 10. Atos 17 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então nós conseguimos ver que nós temos que examinar aquilo que nós ouvimos. Porque hoje todo mundo fala como se fosse palavra de Deus. Todo mundo hoje vem e diz, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Querendo simplesmente um lucro, querendo fazer coisas, sei lá, com aquilo que é a palavra de Deus. Mas as pessoas aceitam e cedem porque simplesmente não examinam. E há quem até tem a própria Bíblia, mas ele simplesmente prefere ouvir aquilo que o apóstolo fala, aquilo que o pastor fala, aquilo que, sei lá, o profeta fala, e nunca pega e dizer, ainda vou mesmo confirmar se o que está falando é real, se o que está falando é de acordo com aquilo que está escrito. As pessoas não têm isso, e nós precisamos realmente ser como os moradores de Bereia, como os cristãos de Bereia. Eles analisaram, ouviram e aceitaram, e depois lá para baixo vai dizer que muitos deles se converteram, mas cada dia aquilo que Paulo e Silas falavam, eles iam lá ver se é mesmo verdade, se está de acordo. Porque hoje todo mundo fala, hoje todo mundo diz, hoje todo mundo se levanta para falar em nome de Jesus. Mas nem todos falam aquilo que realmente é de Deus, nem todos falam aquilo que realmente é de Jesus. Então nós temos que ser cristãos, assim como os irmãos de Bereia, que leem, que analisam, que examinam. Nós temos que examinar e acima de tudo orar para que o Senhor nos ensine a discernir. Dizer, Senhor, quando vier algo que não é de ti, que o Senhor me faça compreender tão logo eu ouvir. Que o Senhor me faça entender e compreender tão logo eu estiver ouvindo ou lendo e descartar tal coisa. Então nós precisamos ter sempre a oração conosco quando se trata daquilo que é a palavra de Deus. E ainda vamos ver que nós temos que louvar também a Deus por causa da sua palavra. Isso nós vamos encontrar no Salmo 56, o versículo 4 e 10. Vai dizer assim, o versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? E depois no 10 ele vai dizer, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Então nós temos que louvar a Deus pela sua palavra. E isso tem que ser constantemente na nossa vida. E nós também vamos ver, ainda no Salmo 119, que nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós não vamos simplesmente ouvir, vamos ler, vamos, sei lá, e fazer aquilo não com amor. Nós temos que amar a palavra de Deus, mais do que tudo na nossa vida. A palavra de Deus para nós tem que soar assim, de uma forma bem saborosa, bem gostosa. E no versículo 16 vai dizer assim, alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então o salmista vai dizer que eu me alegrei nos teus estatutos, me alegrei na tua palavra. E eu não vou me esquecer da tua palavra, porque elas são doces demais, porque são gostosas, porque elas cuidam mais do que qualquer coisa. Mais do que simplesmente uma comida que você come de repente, 1, 2 horas já estás com fome. A palavra de Deus não é assim. Ela te dá, te sustenta. Então, nós vamos ver ainda no 47, ele dizendo a mesma coisa. E alegrei-me em teus mandamentos que eu amo. O salmista vai falar que ama a palavra de Deus. Ele busca, ele lê, ele compreende e acima de tudo ele ama. Porque aquilo que ele vê, aquilo que ele aprende, ele vê que realmente são coisas muito amplas, são coisas que vale a pena continuar a aprender, que vale a pena continuar a viver e a entender. E ainda no 103, ele vai dizer exatamente, oh, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que a minha boca. Então o salmista vai dizer que a palavra de Deus é mais doce do que o meu. A palavra de Deus é gostosa, a palavra de Deus cuida. E quando nós realmente buscamos a Deus de todo o coração e procuramos meditar na palavra de Deus, não vai ser aquela seca ou não vai ser aquela coisa só de pegar rápido ou de fazer porque tem
tem que fazer ou de fazer por hábito, mas você vai fazer com amor, com desejo, porque para ti a palavra de Deus vai ser doce, vai ser gostosa, mais do que tudo, mais do que qualquer comida, mais do que qualquer coisa que você possa fazer, mais do que qualquer coisa que você acha prazerosa neste mundo. A palavra de Deus é maior. Então vale a pena nós continuarmos a viver de acordo com a palavra de Deus, meditarmos e entendermos ela. No 113, ele vai dizer ainda: aborreço a duplicidade, mas eu amo a tua lei. Então eu aborreço o duplo caminho. Eu aborreço aqueles que estão aqui, que não têm um único caminho, que não têm um único proceder. Mas eu amo a tua lei. E nós precisamos amar a palavra de Deus. E também, no 105 ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é que nos ilumina. Nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, não temos como nos desgrudar dela. Não temos como ficar muito tempo sem ela, sem meditar nela, sem ler, sem procurar, acima de tudo, viver a própria palavra. Porque se queremos andar de acordo com a vontade de Deus, e tem que ser pela palavra de Deus, e tem que ser com todo o coração, com toda a nossa força, e tem que ser de verdade. E acima de tudo nós temos que aceitar a própria palavra. Porque lá em Atos, quando nós vemos Pedro a pregar, lá depois da descida do Espírito Santo, lá vai dizer que as pessoas ouviram a palavra e aceitaram. Então entregaram os seus corações para Jesus. Nós temos que ouvir, aceitar e entregar. Sempre que a palavra de Deus vem para nos corrigir, para nos repreender, para nos ensinar, temos que realmente fazer aquilo que é. Quando a palavra de Deus vem e nos ensina que agora a vossa vida tem que ser assim, assim, temos que proceder tal conforme nos é ensinado, tal conforme nos é falado. E também nós temos que guardar a palavra de Deus nas profundezas do nosso coração. E no mesmo Salmo 119, no versículo 11, vai dizer: escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Temos que guardar a palavra de Deus profundamente nos nossos corações. Levar a sério, mais do que tudo na nossa vida, para não pecarmos. Porque quando a palavra de Deus está bem profunda, bem firmada em nós, que nós vamos conseguir enfrentar e passar por aquilo que nós temos estado a passar com muita dificuldade, e acima de tudo honrar a Deus, e acima de tudo não desiludir o Senhor, não entristecer o coração do Senhor por uma coisa que nós tenhamos feito não de acordo com a vontade de Deus. Então temos que guardar profundamente a palavra de Deus em nossos corações. E nós temos que também obedecer a palavra de Deus sempre. Sempre temos que obedecer a palavra de Deus. Ainda no Salmo 119, versículo 17, vai dizer assim: faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Então o salmista tem desejo de viver para continuar a observar e obedecer a palavra de Deus. Esse tem que ser o desejo da nossa vida. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos neste mundo, tem que ser para obedecer, entender, compreender e viver a palavra de Deus. Não pode ser simplesmente por algo que nós muito pensamos ou que muito idealizamos, mas tem que ser, acima de tudo, para observar, compreender e obedecer aquilo que é a palavra de Deus. E ainda no versículo 67, ele também vai dizer: antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Ele passou por situações difíceis, por tribulações, e ele viu que realmente estava errado antes de vir a tribulação. Mas ele aprendeu nisso tudo a guardar a palavra de Deus. Aprendeu a permanecer a palavra de Deus no seu coração, para que quando as tribulações chegarem, ele possa usar a própria palavra. E quando Satanás vier tentar, nós possamos usar a própria palavra de Deus. E ainda no texto que nós já meditamos de Tiago, quando nós falamos sobre engano próprio, nós também vemos que a palavra de Deus, nós temos que, acima de tudo mesmo, praticar, que é algo que eu estou a falar constantemente. Precisamos não simplesmente ouvir, mas praticar. Vou começar a ler do 22. Tiago 1, 22, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós vemos que nós não podemos simplesmente ouvir, devemos ser acima de tudo cumpridores da palavra de Deus. E, tal conforme nós vemos, temos que permanecer, perseverar até o fim. Senão não vai valer a pena, senão não vai adiantar. E o que nós ouvimos já na meditação passada, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que estar sempre a prestar atenção nos ensinamentos de Deus, sempre a prestar atenção naquilo que é a palavra de Deus e sempre a ser corrigido, a ser orientado e a buscar, acima de tudo, aquilo que nós precisamos, tal conforme nós já falamos que a palavra de Deus é ampla para tudo. E tudo quanto nós temos dificuldade, tudo quanto nós precisamos, nós podemos sim encontrar na palavra de Deus. E que seja a palavra de Deus o nosso refúgio, que seja a palavra de Deus o nosso auxílio, que seja a palavra de Deus o nosso conforto, que seja a palavra de Deus o nosso bem mais do que tudo, o nosso desejo, e que nós possamos ouvir a palavra de Deus com todo o nosso coração, e que nós possamos ouvir, que nós possamos obedecer, e que a própria palavra seja visível na nossa vida, no nosso proceder, nas nossas ações, na nossa forma de pensar, que possamos realmente buscar a Deus por aquilo que Ele é, e que o Senhor possa realmente abençoar a sua palavra e esta meditação que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Amém. Amém.